Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você. Feliz domingo, a semana só está começando e que você tenha uma semana cheia de boas notícias com muito favor. Que você veja a mão bondosa do Senhor sobre você e sobre os seus, em nome de Jesus. Buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Se as primícias são santas, a massa também o é. Se aproxime de Deus e Deus vai se aproximar de você. Construa esse relacionamento íntimo com o Senhor. Ore por fome. Peça ao Senhor que Ele te abençoe com uma fome irresistível por Ele. Ore para que o Senhor te ajude a manter-se focado. Lembra dos conselhos que o Senhor deu a Josué. Não olhe para a direita nem para a esquerda. Não se distraia, Josué. Fala a palavra, mantenha a palavra na sua boca. Porque nas nossas palavras há poder. Eu não posso entender como algumas pessoas são tão emocionais e por isso tão tolinhas. Que pessoas que são guiadas por suas emoções, elas agem de forma tola e falam precipitadamente. Jesus falou: por suas palavras você será justificado e por elas condenado. É tão sério. Crie, por isso declarei. Então você declara aquilo que você acredita. As pessoas estão declarando coisas negativas, maldições, porque infelizmente é a crença que elas têm. Totalmente equivocada, sabe? É uma crença maldita. A pessoa não acredita que as palavras têm o poder de construir e de destruir. E aí elas falam. A Bíblia fala que na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usar a língua vai comer do seu fruto. Ainda em Provérbios está escrito que nós enchemos o nosso estômago com nossas palavras. Aí algumas pessoas perguntam por que elas estão doentes. Elas não têm energia, elas não têm força, elas não têm alegria. Porque quem guarda a língua, guarda das angústias a alma. Muitas angústias poderiam ser evitadas se as pessoas mudassem o modo de falar. Mas, infelizmente, tem gente que só sabe se amaldiçoar o que tem, amaldiçoar a família. É sempre falando negativo. Não dá, não consigo, não há esperança, eu tô mal, nada dá certo, minha vida não anda, minha vida é um inferno. E por aí vai. A pessoa não teme em falar mal das pessoas, então ela fala mal dos outros, ela tem uma boca pesada, aí ela pergunta por quê
que tantas coisas acontecem com ela na saúde dela, na boca dela. Eu já disse a você que a maioria, isso para não dizer, quase que generalizando as pessoas que eu vou falar da minha experiência, encontrei, atendi, que não foram poucas, que tinham algum problema na boca, alguma doença na boca, problemas vários, né? A pessoa perdeu muitos dentes, infecções, nada dava certo, tratamentos que não funcionavam, pessoas que perderam todos os dentes, amoleceram, caíram. Eram pessoas, estou falando da minha experiência com as pessoas que eu atendi e encontrei. Eram pessoas que tinham uma boca pesada, muito pesada. Então elas, a maioria xingava muito, falava mal das pessoas, maliciosas, julgadoras, amaldiçoavam os outros, amaldiçoavam a própria vida, reclamavam, murmuravam, ou seja, elas estavam se envenenando, morte, 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 colocando para dentro morte. Isso é o que a minha Bíblia diz. Como eu sou norteada pela Bíblia, eu acredito totalmente, 100% em toda a Bíblia. Né? Eu acredito na Bíblia, começando pela capa. Ela é que me norteia, que me dirige. Se ela diz sim, é sim. Se diz não, é não. Porque a Bíblia é a palavra de Deus, a inerrante palavra de Deus. E quem é norteado, guiado, dirigido pela palavra de Deus, está avançando, está progredindo, está abençoado. E está crescendo, obviamente, né? Então, isso é muito sério. É muito sério. Pessoas que nunca guardaram a boca, passaram a vida se depreciando os outros, falando da pior maneira. É terrível os resultados. Você vê os resultados na vida da pessoa, no físico delas. Elas se enchem de amargura, porque veneno, elas estão colocando veneno para dentro, morte, né? Porque na língua está o poder da vida e da morte. Quem gosta de usá-la vai comer do seu fruto. Então eu posso estar comendo um fruto de vida, um fruto de morte. Depende de como eu falo. Se eu falo a palavra de Deus, que foi o que o Senhor falou para Josué, fale a palavra, mantenha a palavra na sua boca, medita nela dia e noite. Porque só assim você vai conseguir cumpri-la. E então você vai ser bem-sucedido e vai prosperar. Ou seja, muitas pessoas não têm sido bem-sucedidas, não têm prosperado, porque elas não mantêm a palavra na boca delas. Não é a palavra que elas falam. E não é na palavra que elas pensam. Paulo disse, pensem no que é bom, no que edifica, no que constrói, no que é de boa fama, no que é excelente, no que se pode dar louvor. Nisso pensai. No que eu vou pensar? Na palavra, que só tem coisa boa para mim.
Quando você começa a pensar em Jesus, no que Jesus falou, na palavra de Deus, nas promessas, nossa, a hora que você vê, você já está saltando, dançando na presença do Senhor, louvando, adorando. Você começa a pensar, a meditar, você se emociona, você ri, eu não sei você. Mas é um misto, hora eu tô rindo, hora eu tô chorando, a hora que eu vejo já me levantei. Porque a palavra é viva, ela é poderosa. Quando você fala a palavra, o seu humor é outro, a sua energia, o seu semblante. Eu nunca encontrei uma pessoa amargurada com semblante bonito. Às vezes não é nem que a pessoa não é bonita, a pessoa é bonita, mas ela tá com aquele semblante caído, pesado, oprimido, aquele olho pesado, aflito. Por quê? É como está o coração dela. Acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Dele procedem as saídas da vida. Se eu quero vida, eu preciso guardar o meu coração. Guardar da morte, que é amargura, orgulho, egoísmo. Não. Falar precipitado. O falar precipitado. Há mais esperança para o tolo do que para o precipitado. Até o tolo se passa por sábio se ficar com a boca fechada. Então, muitas pessoas têm agido de forma tola, porque elas só estão para falar. Isso a vida inteira. Elas querem reclamar, elas querem se vitimizar, e é como elas vivem. Nada tá bom, então elas reclamam, elas o tempo todo, eu não tô bem, eu tô cansada, eu tô com essa dor, eu já ouvi cônjuges, filhos dizerem, a gente não aguenta, nós não aguentamos mais. Uma vez eu recebi o marido e os 3 filhos, 2 adolescentes e um já adulto, jovem, mais velho. E eles disseram, nós viemos pedir ajuda, porque a minha mãe está frequentando aqui, mas a gente não aguenta. Todo dia é uma dor, nada tá bom. Então, tô com dor de cabeça, me deixa, tô com dor de cabeça, tô com dor no estômago, tô com fraqueza, eu preciso deitar. Nada, tudo que a gente faz, ela reclama, nada tá bom, ela xinga, ela grita, ela joga as coisas. O homem disse, eu achei que ela vindo para a igreja, ela ia melhorar. Eu tenho pensado seriamente em divórcio, porque se depois dela ter vindo para a igreja, ela não mudou, então eu perdi a esperança. Olha que tristeza. Olha a tristeza para mim. Eu fiquei assim, porque a mulher está frequentando a igreja e está do mesmo jeito. Então, assim, é triste, é lamentável, é vergonhoso. Né? E óbvio que eu orientei que não é assim. Que eles não podiam se decepcionar com Deus, nem com a igreja, né? Obviamente, nunca com Deus, porque a palavra estava sendo pregada. Mas eu disse, eu lamento que ela não esteja praticando, porque
ouvindo, ela está. Se ela está quieta ouvindo a coisa certa. Mas, infelizmente, tem pessoas que elas estão ouvindo, ou melhor, escutando a coisa certa, mas elas continuam fazendo a coisa errada. Porque elas não sofrem uma renovação mental, elas não buscam essa metanoia. E se você crer errado, você vai viver errado. Se ao invés de você crer na palavra, você continua crendo nas mesmas coisas que você sempre creu, você vai viver do mesmo jeito. Então você muda de igreja, muda de religião, muda o cabelo, muda de endereço, só não muda a cabeça. Tem gente que só não mudou o interior. Já mudou um monte de coisas. Mas não muda o que está dentro. A pessoa é impermeável, ela não deixa a palavra entrar. Então ela continua pensando do mesmo jeito, que é contrário à palavra, de um jeito que nunca funcionou. Ela continua agindo da mesma maneira, obviamente, e escandalizando, envergonhando o evangelho e decepcionada, frustrada, porque a vida dela não está saindo do lugar. E algumas ainda se gabam da sua religiosidade, né? Mas não tem frutos. Não tem frutos, lamentavelmente. Né? O João Batista falou, mostrem frutos, deem frutos que mostrem o arrependimento. Eu vou, através dos meus frutos, da minha mudança, mostrar o arrependimento, a metanoia que aconteceu. Quer dizer, eu pensei de um jeito durante uma vida inteira, mas eu não penso mais assim. Consequentemente, eu não ajo mais, eu não falo mais, minhas decisões são diferentes, minhas atitudes são diferentes. Eu preciso dar frutos que mostram essa metanoia, essa mudança de mente, essa mudança no modo de pensar. Eu não posso continuar vivendo do mesmo jeito, falando do mesmo jeito e dizer, bom, eu estou com Jesus. E ele não te influencia em nada, você não salga, não ilumina, não impacta ninguém, não influencia ninguém, porque ninguém está vendo mudanças. Quantos cônjuges que vieram para a igreja, eu tenho na igreja, porque viram a mudança na esposa ou no marido. E esses já eram crentes. E aí, quando vieram, deram lugar à palavra, eles foram mudando. E foi quando o cônjuge decidiu acompanhar. Não, eu vou com você, porque agora, alguns disseram isso. E agora eu vou com você, porque agora eu vi mudança. Agora eu vi que isso funciona. Então, em nome de Jesus, eu tenho visto o Senhor nos puxar para esse nível mais alto. Ele está nos chamando para esse lugar mais alto. De integridade. Integridade. Deus nos quer inteiros. Davi diz isso aqui, ó. O Senhor é a minha luz. Quem ilumina a minha vida é o Senhor. E a minha salvação. E a palavra salvação aqui, ela é ampla, me salva de tudo, da pessoa que eu fui uma vida inteira. A quem temerei? Então agora acabou, eu não vou temer mais nada. Mas eu vou viver para o Senhor alinhada com Ele. O Senhor é a
força da minha vida, de quem me recearei? Quem é a força da minha vida? O Senhor. Ele é a força da minha vida. Então, a minha força é do tamanho da minha fonte. Quando o Senhor é a fonte de vida, é a fonte de esperança, de força de uma pessoa, essa é a fonte dela, a coisa mais poderosa que existe, que é Deus. Então, se o Senhor é a sua fonte, acabou. Fonte de vida, de inteligência, de sabedoria. Você vai viver no mais alto nível. O problema é que algumas pessoas ainda não têm feito do Senhor a sua fonte. E enquanto o Senhor não for a fonte de vida, de força, de esperança da vida de muitas pessoas, elas vão continuar vivendo num padrão baixo. Porque muitas ainda dependem da força do braço, das suas emoções. Dependem emocionalmente de pessoas. Então, o humor delas depende de como elas são tratadas pela outra pessoa. Algumas pessoas, elas continuam vivendo com base nas suas emoções, nos seus sentimentos, na opinião das pessoas. Elas não têm a identidade de Cristo, uma firmeza de caráter. Elas não são íntegras, elas não estão inteiras em Deus. Deus ainda não é a fonte delas, de alegria, de paz. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito. E quando uma pessoa passa a andar com o Senhor e faz dele a sua fonte de vida, ela encontra a vida nele. Então ela vai encontrar alegria nele, força nele, ela vai se mover conforme ele está direcionando. Ela é guiada por ele, porque ele é a fonte de tudo, de vida, da vida dela. É de lá, é de Deus que ela tira a força dela, a alegria dela, a paz, as direções. É de Deus. E é por isso que as pessoas que têm Deus como a sua fonte tiram forças do Senhor, porque elas estão olhando para Ele, estão sendo guiadas por Ele. Elas têm paz, elas têm alegria, elas têm energia, elas têm sido saradas, curadas, elas estão crescendo em tudo. Em tudo. Elas têm crescido em sabedoria, em visão, em conquistas, em resultados, influência. Elas têm um impacto grande sobre as pessoas, sobre a família. Levante-se neste domingo, em nome de Jesus, com essa decisão, tome essa decisão de que você vai fazer do Senhor a força da sua vida, a fonte, que Ele vai ser a sua fonte de vida. E você não vai mais olhar para lá e para cá, você vai só olhar para Ele. E vai viver alinhada com Ele, em concordância com Ele. Concorde com Deus. Duvide de seus sentimentos, mas não duvide do que Ele está te falando. Viva como a palavra de Deus está te orientando. Levante-se. Ouça o que o Espírito Santo está falando. Quem tem ouvidos, ouça. Hoje, se renda ao que o Espírito Santo está falando com você. Deixa entrar, Ele está colocando luz.
Ele está dizendo, ei, faz de mim a sua fonte, dependa de mim, viva como eu estou te orientando. Fala a palavra, medita na palavra. Dê uma resposta de fé e não emocional. Não responda como você está sentindo, porque tem gente que a resposta que elas sempre dão é com base nas suas emoções e nos seus sentimentos. Responda com a fé. O justo viverá pela fé. E você vai ter paz, vai ter alegria, vai ter progresso, vai passar nos testes e vai progredir. Deus tem progresso para você. Leia o livro de Josué. É o livro de conquistas. É o que Deus tem para nós. É para todo esse ano. É uma promessa incrível. Responda com a fé. Vai lá meditar em Josué 1, do 1 ao 9. Responda com a fé. E você vai ter o melhor ano da sua vida até então. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. E eu peço que essa palavra tenha iluminado o entendimento dela. E luz, Senhor, quer dizer aumento de consciência. Senhor, que ela tome consciência da verdade. Que ela tome consciência do que o Senhor está falando com ela. E que ela se alinhe com o Senhor, que ela se submeta, dê força a ela, dá entendimento. Senhor, dê a ela a revelação do que acontece com ela, que ela possa ver, que ela consiga ver o que precisa ser mudado, curado, e que ela ore por isso, Senhor. E eu peço que o Senhor a ajude a superar traumas, que feridas sejam fechadas, que ela seja liberta da amargura, da agressividade, da revolta, da ofensa, que ela perdoe, que ela seja liberta de tal maneira, Senhor, que nunca mais saia uma palavra negativa da boca dela, que ela pense a sua palavra, fale a sua palavra e viva os resultados da palavra, que é vida, que é luz para os nossos caminhos, que é poderosa e eficaz. Sua palavra é viva. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram seus pedidos por oração. Eu consagro tudo e tomo posse de salvação, de libertação, de entendimento, de crescimento, de maturidade. Que essa palavra tenha entrado e esclarecido essa pessoa e dado a ela a força que ela precisa para romper e se alinhar com o Senhor. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores e eu profetizo o dom da riqueza. Levanta mais semeadores porque precisamos e onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido tomadas por essa palavra, por essa presença, por essa unção e tenham sido transformadas para sempre. Que hoje esse entendimento tenha tomado conta dos corações para sempre, Senhor. Cura corações feridos e transforma para sempre cada pessoa que está comigo para a glória do teu nome. Eu peço a sua bênção, dou a minha bênção e agradeço demais por tudo. Amém, amém, amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje eu vou estar às 9 realizando a reunião das primícias para a família amada de Deus em todos os nossos templos. Levante-se e venha.
Traga sua família, traga um convidado e conta com a gente, porque é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.